Olá, sou Bruno Fuga, estamos no canal do YouTube Bruno Fuga Advogados, falando um pouco sobre rotina forense. Nós somos certificados pelo ISO 9001 no escritório, falando um pouco sobre gestão, falamos sobre processo, gestão, trabalhista, empresarial, agronegócio, que são as áreas do escritório, sempre vídeos curtos para advogados. E o tema escolhido de hoje é processo civil e precedentes. Eu escolhi alguns tipos de precedentes do 927, estou falando sobre a força vinculativa deles. Isso tem um forte impacto prático, porque altera a forma que eu peticiono para exigir do julgador o cumprimento do precedente. Então, eu fiz recortes e vou falar sobre diversos tipos de precedentes ligados ao 927. O tipo hoje escolhido é o embargos de divergência, tá? Tenho até um capítulo de livro publicado sobre a força vinculativa dos embargos de divergência, que ficou meio ali como um patinho feio, equivocadamente esquecido pelo código, dado a não força vinculativa tão grande assim que o código tem. Por quê? Que o precedente de embargos de divergência tem. Por quê? Porque a força vinculativa do precedente, ele está ligado à influência que ele causa no código em diversas coisas, como, por exemplo, a existência do precedente impacta a ordem do julgamento do processo do 12? A existência do precedente impacta a possibilidade de tutela de evidência do 311? Impacta em procedência liminar? Impacta a forma de fundamentação do julgador? Impacta o impedimento da remessa necessária? Autoriza a execução provisória? Possibilita poderes do relator 932? Evita conflito de competência? Autoriza rescisória? Autoriza reclamação? Reclamação per salto? Impede a admissibilidade do novo recurso especial ou extraordinário no 1030? Impede o agravo de destrancamento? Ou seja, a existência de um precedente desse tipo, do 927, autoriza ou influencia tudo isso que eu comentei para vocês? Por exemplo, outros vídeos eu já fiz aqui no canal. O IRDR é o que mais impacta todos esses tipos que eu comentei. Tutela de evidência, fundamentação da decisão judicial, reclamação, rescisória. O recurso especial impacta de forma substancial, especial repetitivo. O ordenamento jurídico influencia tudo isso que eu comentei para vocês. Súmula vinculante tem um forte impacto. Mas, por exemplo, o embargos de divergência, que deveria ter uma forte força vinculativa e vincular muito, por exemplo, existe um embargos de divergência que resolveu o impasse de divergência no STJ, por exemplo. Deveria autorizar a tutela de evidência como o IRDR do tribunal? Deveria. Mas a existência dos embargos de divergência não autoriza a tutela de evidência, por exemplo. O IRDR de um tribunal tem mais força vinculativa equivocadamente com embargos de divergência, porque não autoriza, por exemplo, a tutela de evidência. Não autoriza improcedência liminar, não impede remessa necessária, não autoriza execução provisória, não autoriza poderes do relator monocraticamente, tá? Não autoriza a desobediência de um embargo de divergência, por exemplo, a fazer reclamação, tá? Então, equivocadamente, o embargo de divergência, que deveria ter uma forte força vinculativa, positivadamente não tem, tá? Eu até justifico dentro desse meu artigo, talvez para ter uma força vinculativa um pouco maior, do resultado de julgamento dos embargos de divergência ser sumulado. Porque se sumulasse o resultado de embargos de divergência, a gente passaria dentro do tipo de súmula ter a possibilidade de improcedência liminar, possibilidade rescisória, possibilidade de decisão do relator, porque a súmula tem mais força vinculativa no tipo do que o julgamento de embargos de divergência equivocadamente pela forma posta no código, tá bom? Ou talvez julgar o embargo de divergência pela forma qualificada de recurso especial repetitivo ou de uma forma de repetitivo, porque por si só o embargo de divergência não tem a forte força vinculativa positivada a influenciar diversas coisas no código. Essa é uma discussão muito importante porque impacta, por exemplo, a forma que você peticiona e exige fundamentação do julgador. Por exemplo, ao desrespeito do precedente impacta a possibilidade de reclamação? Embargos de divergência, por exemplo, não. No meu entendimento, deveria ter essa força vinculativa, mas ela não tem como outros tipos do 927 têm.
Então esse é um tema importante, acompanhe nos vídeos este e outros temas relacionados à prática.